Conexões Criativas começa agora e eu quero convidar você a refletir sobre um tema: o uso da água. Aproveitando que o verão está chegando, quando acontece muito desperdício, então é bom parar para pensar sobre um dado da ONU de que 80% da população mundial sofre com insegurança hídrica ou escassez de água. Vamos conversar também sobre energia solar e ainda sobre uma feira de inovação na Praça do Papa. A crise hídrica afeta o desenvolvimento econômico e social de 4 formas: secas e inundações que causam mortes, destroem recursos materiais e afetam a qualidade de vida das pessoas; a falta de água, que reduz a quantidade de bens e recursos produzidos. E tanto as secas como as inundações denotam um desequilíbrio ambiental, causam doenças, determinam subnutrição e impactam o capital humano. Segundo o prognóstico da ONU, cerca de 1,8 bilhão de pessoas viverá em áreas de grave escassez hídrica até o ano de 2025. Esses dados estão no livro Construindo a Segurança Hídrica, do gestor de águas Percy Soares Neto e do professor Valmir Pedrosa, da Universidade Federal de Alagoas. O professor esteve na ArcelorMittal Tubarão ministrando uma palestra no evento de planejamento estratégico da Polícia Militar do Espírito Santo. Eu tentei apresentar um diagnóstico da água no Brasil, mostrando que o Brasil é um país rico em água, mas essa água está distribuída de maneira irregular, e mostrei também que existem várias maneiras de você criar acordos consensuados para dividir água em momentos de escassez hídrica. A gente aposta que se o usuário, todos engajados na bacia hidrográfica, sentarem-se, tiverem a mesma informação, ganharem consciência do tema e da gravidade, eles vão conseguir produzir bons acordos para dividir a água de maneira justa em um momento de escassez. Eu acho que a gente tem que apostar nos consensos para superar momentos de escassez hídrica. E qual o papel da Polícia Militar nesse contexto? A Polícia Militar, eu acredito que é mais um agente público atuando, disseminando boas práticas, boas informações, e criando essa cultura de acordos, de necessidade de conversar sobre a água para criar acordos em momento de escassez. A Polícia Militar tem uma presença em todo o estado do Espírito Santo. Acho que poucas instituições públicas estão em todos os municípios com a Polícia Militar. E o tema água, ele perpassa os municípios. Às vezes você tem rios que atravessam o estado por 400 quilômetros. Como está presente em tão longas distâncias? Então, a Polícia Militar, por estar em todos os municípios, tem capilaridade para, com a sua presença, divulgar boas práticas e divulgar essa cultura do acordo, do diálogo, para que a água, em momentos de escassez, seja bem gerida. O senhor percebe que nesse evento de hoje, muitas informações os policiais não tinham acesso, eles aprenderam muitas questões hoje relativas a cuidados da água? Eu acho que foi uma boa troca de informação. Eu fiquei muito espantado com o nível de consciência da Polícia Militar no termo de planejamento de ação, de uma visão ampla do seu papel, também no tema ambiental. Eu acho que eu aprendi tanto quanto ensinei. Foi um bom momento. E, professor, já que estamos falando de educação, de cuidados com a água, qual o papel da escola nesse contexto, que vai se refletir nesses profissionais futuramente entrarem nesse tal consenso? Exato. É fundamental que a gente prepare a nova geração, ou as novas gerações, para esse novo cenário do Brasil que tem água para serem melhor geridas. E eu acho que a criança, desde a escola, do primário, que ela nasce com essa cultura de preservar, a cultura do bom uso, a cultura de evitar o desperdício, vai formar uma geração no futuro melhor, mais capacitada para o Brasil alcançar outros níveis de desenvolvimento. O professor acredita em acordos e numa postura consensual para se lidar com as crises hídricas. Segundo ele, todos precisam ter informação, que gera confiança e possibilita uma mediação dialógica com retornos de conscientização. Qual a situação do Brasil hoje em relação a essa escassez de água? O Brasil é um grande produtor de alimentos. A irrigação no Brasil de alimentos, ela é o maior usuário de água. O Brasil mundialmente é conhecido por isso, É
é a nossa vocação natural, terras amplas, muitas águas, muito sol, mas é preciso a gente entender que há um limite natural de produção, né? Que o limite da água é um limite que deve ser considerado, mas ao mesmo tempo queremos um Brasil que se desenvolva, que crie condições de riqueza para toda a população brasileira, e o tema água é uma das avenidas que a gente tem que tratar com cuidado. E o Espírito Santo? Como é que está a situação do Espírito Santo em relação à água? O Espírito Santo há pouco tempo viveu uma crise hídrica gigantesca, né? Nos anos de 2016. A situação melhorou um pouco, mas deixou os agentes locais, públicos e privados, né, alertas ao problema. Eu estive aqui no começo de novembro, era uma seca já, né, grave, no litoral, aqui na parte norte do estado tinha até rodízio de irrigação, e aí veio uma chuva gigante no começo, né, no meio do mês, e as coisas já se inverteram. Então a gente também tem o Espírito Santo, um estado que pode experimentar uma seca numa semana, né, e na outra uma grande enchente. Então o Espírito Santo tem caminhado muito para também ser capaz de se, né, adaptar a essa grande variação de águas no estado. Retomando, em termos de Brasil, como resolver essa questão do Brasil que tem 88% de sua água na Amazônia, que tem poucas pessoas habitando, e um Brasil que demanda, né, uma quantidade maior de água e que acaba resultando em escassez por ser, né, pequeno território com essa capacidade de água? Eu acho que tem 3 grandes ações. Uma é a gestão da oferta, né? Em algumas situações, obras são necessárias, obras que levem água de um ponto para o outro para atender. Outro é a gestão da demanda. A gente tem que aprender a produzir mais com menos água, né? Produzir mais alimentos com menos água, produzir mais roupa com menos água. E o último é a gestão do risco. Ser capaz de antever cenários, né? Ser capaz de prever situações de grandes tensões hídricas e, antevendo, trabalhar antes que ela aconteça para minimizá-las. O Conexões Criativas vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher. E Espaço Narayan, o amor é a chave.